Vamos lá, estamos retornando. Zé Roberto. Professor Zé Roberto, o senhor já pode dizer que o senhor derrubou a internet, viu? Que conversa maravilhosa, gente. Eu tô aqui fazendo um monte de anotação, a gente tem um monte de perguntas e o tempo voa com a discussão maravilhosa como essa. Mas vamos lá, continuar, né, professor? Vamos lá, querido. Então, como eu estava dizendo, se nós trabalhamos nessa perspectiva de gramática funcional, que se preocupa com o uso, então ela vai ser uma gramática cognitivo funcional, né? Como eu estava propondo, e ela deve ser interpretada aí como um conjunto de procedimentos teórico-metodológicos, né? Ou de propostas teórico-metodológicas que são compartilhadas por algumas escolas que aproximam determinados objetivos ou finalidades de pesquisa, né? Sim. Então, como eu estava dizendo, um primeiro, né, é justamente a importância do uso no estudo da língua, né? Um segundo é o foco na criatividade do sujeito. Então, ela vai levar em consideração a variedade. Ela vai dar relevância à variação linguística ou à natureza dinâmica, adaptativa da língua. Entende? Uhum. Um outro Uhum. ponto muito importante é que quem trabalha na linha da gramática cognitivo-funcional não se restringe à análise do nível intralinguístico, não. Muito mais do que isso. Ele não analisa só a frase também, que já está num nível discursivo elevado em comparação a outras unidades. Ele vai mais além. Ela trabalha com o texto, ela trabalha com o discurso, né? E outra questão importante também, que nós não podemos descartar, é que ela encara vamos dizer assim, a língua como um complexo de atividades comunicativas, sociais, cognitivas, entende? Então, esse tipo de concepção entra muito em sintonia, Thalisson, com as escolas funcionalistas. Uhum. Inclusive, estão Né? lembrando aqui da gramática sistêmico funcional do Halliday. Isso, Halliday, sociofuncionalismo, sociologia, linguística textual, né? Todas elas, de alguma forma, vão trabalhar nessa perspectiva, porque elas vão Nessa valorizar perspectiva. o uso, elas vão valorizar a natureza dinâmica da língua, a criatividade do sujeito, a pragmática. Como eu estava falando para você, vai mudar o vetor. O vetor não vai ser da estrutura linguística propriamente dita para a situação, não. E é porque, se nós formos para um estudo de gramática normativa, mal se chega no uso, viu? Fica bem Sim. aqui. Fica restrito mesmo a formas ditas padrão, né? Isso. Há ocorrências isoladas de contexto. Esse é o grande problema, né? Então, parece, sim, situações bem atípicas, muitas vezes, porque eles Sim. se respaldam, inclusive, nos grandes nomes da literatura. Né? Normalmente eles Verdade. usam esses exemplos nas gramáticas. Né? Então, Verdade. continuando. Veja, se nós trabalharmos nessa perspectiva de uma gramática cognitiva funcional, nosso leque se amplia expressivamente. Porque a gente começa a compreender que gramática e discurso e texto são indissociáveis. Entra em sintonia com o que a professora Maria Clara destacou. Entendeu? Uhum, verdade. A gramática, ela vai ser, na verdade, um conjunto de princípios dinâmicos. E são princípios dinâmicos que se associam a determinadas rotinas cognitivas. Então, é como se o sujeito fosse moldando, remodelando, entendeu? A depender da situação em que ele se encontra. Então, gramática
e discurso e texto estabelecem entre si uma espécie de relação simbiótica, sabe? Vocês lembram dessa relação simbiótica lá da biologia? Que tem o hóspede e o hospedeiro, em que eles são tão entrelaçados entre si que não dá para um viver sem o outro. Então, a gramática, ela precisa do discurso. E ela se materializa através do discurso. E o discurso precisa da gramática para se concretizar também. Então, assim, eles são indissociáveis. E é da rotinização das construções, das ocorrências, que se chega ao conjunto de expressões que vão fazer sentido para o sujeito. Em termos bem simples, nós poderíamos dizer que a gramática é aquele conjunto de procedimentos para que, através das expressões linguísticas, nós construamos sentido. Ou seja, que nós utilizemos expressões para produzirmos significados. Sim. Aí se aproxima muito da concepção de gramática do Halliday. Né? Se tiver algum Hallidayano aqui... Tem. O Jonathan está aí. Do grupo de pesquisa do Vilmar. Sim, que é uma concepção de gramática semântica. Né? Funcional e semântica. Então, ela caminha também nessa perspectiva. Né? Ou seja, gramática é aquilo que me permite produzir sentidos. Ou seja, eu utilizo aquilo que faz sentido para mim. Então, se eu uso aquilo que faz sentido para mim, obviamente, eu só endosso o que acabou de ser explicitado há pouco. Sim. É fruto de uma rotinização, ou seja, da repetição, da reiteração de comportamentos, da reiteração de expressões que cognitivamente vão amadurecendo e se tornando úteis. Bom, fazendo sentido. Né? E aí, nesse momento, Thalisson, só um minutinho para eu concluir, querido. E aí, nesse momento, a gente percebe o seguinte: professor, então, no caso, a gente é dominado pela gramática, assim, a gente não faz nada, fica tudo pronto, vem e aparece. Óbvio que não é o contrário. Nós somos os responsáveis para que todas essas circunstâncias ocorram. Pela própria concepção que nós vamos tendo de interação. Por isso que eu disse, nós não podemos encarar os meninos que nós encontramos na sala de aula como seres desprovidos de conhecimento. Muito pelo contrário. Eles trazem consigo uma bagagem sociocultural tão vasta, eles trazem consigo experiências tão produtivas que não podem ser descartadas. Contrariamente, nós devemos... Muito pelo contrário, ser aproveitado, né, professor? Nós devemos valorizá-las e retroalimentá-las. Aquilo que eu comentava muito com vocês nas disciplinas de estágio. Né? Nós devemos partir deles. Nós devemos buscar nos aproximar cada vez mais da realidade deles para estimulá-los a vislumbrar a importância. Porque se a gente partir de uma perspectiva muito distante daquela que eles estão acostumados, logo de início, inquestionavelmente o processo fracassará. Então, nós precisamos chegar bem pertinho da realidade deles, colocá-los no colo, valorizar o que eles têm a nos apresentar e mostrar um universo vasto e esplendoroso de possibilidades. Então, ensinar a língua portuguesa é isso também. A partir daquilo que o outro te fornece, valorizar e ampliar. Fornecer mais recursos, mais mecanismos, para que ele se torne cada vez mais potente. Por isso que eu digo muito na sala de aula. Vocês, muitas vezes, não percebem o potencial ilimitado que tem. Aí, um exemplo. Se eu adquiro um produto e o produto não funciona, aí eu retorno à loja.
lá, eu digo ao rapaz com quem eu adquiri o produto: olha, a televisão não funciona. Se eu só dominasse o código e ele também só dominasse o código, com certeza haveria muitos prejuízos ao processo comunicativo nessa circunstância simples de comunicação. Sim. Mas na hora que eu cheguei lá e disse: a televisão não funciona, ele disse: não tem problema, senhor. Nós vamos providenciar outra. Então veja, será que se ele adicionar outras informações, contextualmente falando, que o possibilitassem a entender que, na verdade, eu queria que ele substituísse o produto de imediato, porque eu o adquiri e ele não funcionou, não é verdade? Então, isso está diretamente relacionado a esses mecanismos, a essa concepção de gramática enquanto princípio dinâmico. E uma outra questão: nós realizamos processamentos cognitivos baseados também em relações espaço-temporais. Então, a noção de espaço, de tempo que a gente tem no mundo, a gente reproduz na linguagem também. Isso é incrível. É fantástico. Eu vou usar, por exemplo, um pronome. Isto, isso, aquilo, aquele. Mas para que, professor, usar um pronome desse? Basta dizer isso para tudo. E aí, quando a gente vai mostrando as nuances e as particularidades e deixando em evidência que elas entram em sintonia com a vivência deles, com a vida deles, a mente vai se abrindo, né? Eles vão se permitindo a analisar outros horizontes. Eu sei que é um grande desafio, não é tão fácil assim, eu sei disso. Eu vivo isso em sala de aula. Mas a gente precisa acreditar que o caminho é esse, na verdade, professor. E precisa incitar. A gente não pode se acomodar, né? Por exemplo, agora eu vou falar de uma realidade bem... Então, essas perspectivas, professor, só para a gente compreender melhor, seria aquilo que a gente chama, então, dentro dessa perspectiva de língua enquanto interação, seria um ensino produtivo, né? Dentro daqueles tipos de ensino que o senhor vinha comentando. Isso certo. mesmo. Isso mesmo, é um ensino produtivo, ou seja, aquele que propõe novas habilidades linguísticas. Ela não a partir daquelas que ele já traz consigo. Isso. Ela não desvaloriza o que você já tem. Lembrei muito do que o Travaglia fala muito sobre isso, tá, professor? Isso, Travaglia, 1998, aquele livro dele clássico. Gente, né? A pessoa lembra até do ano da referência. Mas é mesmo. Inclusive, nós usamos a monografia. Sim, isso. Então, veja, o ensino produtivo, ele quer ajudar o aluno a estender os usos. Ele não quer limitar. Ele não quer restringir. Ele não quer podar. Como o ensino prescritivo, por exemplo, faria. Exatamente. Então a gente percebe que nessa perspectiva desse tipo de ensino, professor, todos esses elementos, gramática, texto, eles têm um lugar dentro do ensino. Porque, como o senhor disse, todos esses elementos são indissociáveis. Isso. Não é verdade? Só para a gente fazer uma sistematização. Eu tenho uma concepção de língua como expressão de pensamento. Né? Então, escrever, falar bem é resultado de um pensamento ordenado, organizado, do ponto de vista lógico. E a exteriorização da expressão linguística é, na verdade, uma tradução do pensamento. E é do meu pensamento. Então, é algo monológico. Não é dialógico, é monológico, é individual. As leis da criação linguística estão diretamente relacionadas com as leis da psicologia individual. Se eu tenho uma concepção de língua assim, enquanto expressão de pensamento, eu vou ter uma concepção de gramática. O que é uma concepção de gramática normativa, professor? É uma gramática que dita as regras, que prescreve, que determina como você deve falar, como você deve escrever. Então, ela vai te limitar. Limitar. Tudo que você não faz
não esteja de acordo. Tudo que você faz que não esteja de acordo com o que ela determina, com o que ela prescreve, está errado. Então, o conceito de certo e errado é muito forte, né? Muito. Nessa concepção de gramática aí. Além disso, nós temos a concepção de gramática. Gramática normativa ou prescritiva. Qual seria a concepção de texto, se eu fosse trabalhar com texto aqui? Como produto acabado? Isso. É um produto acabado, é um produto lógico. Resultante de quê? Da representação mental do autor. Então, a mim, sujeito que está lendo, não cabe esforço algum de interpretação. Mas porque todo o sentido está ali depositado no texto. Isso mesmo, de captura dos objetivos, das intenções do autor, o que ele quis dizer. Literalmente isso. E qual é a concepção de ensino? Prescritivo. Prescritivo. Então, isso. Então você vê, olha, nós estabelecemos a correlação aí. Se eu tenho uma concepção... Diga. Sim. Não, pode continue. Se eu tenho uma concepção de língua enquanto instrumento de comunicação, né? Então é uma língua enquanto conjunto de signos convencionais, é uma língua supraindividual, ou seja, uma língua que já preexiste e subexiste os sujeitos tomados isoladamente. Então ele já chega e encontra a língua pronta. É fruto de uma convenção. Né? E o corolário da convenção é o que? A arbitrariedade também. Porque a gente vê que há uma arbitrariedade aí nessa codificação dos elementos. Né? Mas então, é essa concepção de língua que eu tenho, mas já é uma concepção diferente da anterior, porque eu já encaro a língua aí como uma instituição social, vamos dizer assim. Uma instituição social. Abrange mais o conceito, né? Vamos dizer assim. Isso já é mais abrangente, ou seja, não é uma concepção de língua preconceituosa. Preconceituosa. Diferente da concepção de língua adotada anteriormente, como nós estávamos discutindo. Sim. Porque a concepção de língua da gramática, normativa ou tradicional, e isso remonta à antiguidade greco-latina. Isso vem desde os gregos, essa ideia de que existe uma forma correta que deve ser seguida cegamente, sem questionamento. Não é? Isso remonta à antiguidade clássica. E, à medida que, obviamente, os séculos foram se passando, as filhas, né, ou seja, as línguas foram incorporando e herdando a mesma tradição. Né? E é interessante que, por exemplo, no caso da gramática normativa, ela se baseia em alguns critérios. E olha os critérios, por exemplo, um critério estético. O que soa mais bonito, o que é mais requintado, o que é mais precioso, belo, fino. Então, vícios de linguagem, tais como cacofonia, pleonasmo vicioso, entre outros, não devem questões mais relacionadas à própria modalidade falada, é como se ela não tivesse muito espaço nessa concepção, não é, professor? Então é tudo aquilo que soa bem. Eufonia, por exemplo. Você adapta, inclusive, internamente a língua para gerar um som mais agradável. Tudo que é desagradável, um outro critério que ela usa, estilístico. Olha só, critério estilístico. E aí o estilístico está muito associado ao elitismo. Ou seja, o que é culto, o que é dominado, né, pela massa intelectual. E um outro, se a gente fosse pensar aqui, e como é que funciona isso? Especialistas qual é a forma perseguida. Entendem? E os critérios são muito inconsistentes. Veja que são critérios muito inconsistentes. Um outro seria o purismo, né? O preciosismo, a vernaculidade que a gente chama, né? Essa necessidade de expressão, de erudição também. Né? E se a gente... Sim, então, nós estávamos falando ainda da gramática
Descritivo-normativa, viu, gente? Uhum. Entendo. Vamos voltar para a descritiva, que era sobre ela que nós estávamos falando agora. Então, se eu tenho uma língua como instrumento de comunicação, eu vou ter uma gramática descritiva. Descritivo. A gramática descritiva, ela faz o quê? Ela, diferentemente da normativa, ela vai descrever a estrutura e o funcionamento da língua, das suas formas, das suas funções possíveis. Então, não vai ser uma gramática aí estigmatizadora como a outra era. Com formas estáticas, né? Ditas padrões. Intransponíveis, né? Ou intransponíveis. Não, ela vai prever uma espécie de formas possíveis. Ou seja, a gramática vai ser uma espécie de sistema de noções, né? Mediante as quais se descrevem os fatos de uma língua. E aí você pode associar a cada expressão dessa língua uma descrição gramatical do que não é gramatical. Seria mais ou menos nesse sentido. Então, é a perspectiva muito adotada pelas gramáticas linguísticas. Aqui a gente já tem um enveredamento distinto, né? Aquela outra não, já era mais tradicional. Mais normativa. É o que a gente estuda normalmente na escola. Hoje em dia, nós estamos mudando esta realidade, porque o Thaleson pode falar isso com muito mais autoridade, queridos, porque foi conteúdo... Quem sou eu na fila do pão? Porque os parâmetros curriculares nacionais, as orientações nacionais, né, da educação básica, têm mudado o quê? A concepção de língua e de gramática. Concepção de língua. Se não tivesse acontecido isso, obviamente, nós continuaríamos com a mesma coisa. E olha, mesmo tendo uma legislação... Eu já ia comentar isso. Esse estudo, ainda continua a mesma coisa. Imagina se... É aquilo que a gente conversava, eu acho que na live da Juliane, né, que ela falava sobre literatura. O problema não está na legislação, né? Nós temos aí parâmetros, documentos... Os PCNs já dizem isso. E mesmo dizendo, dando essa orientação, fazendo essa recomendação, nós ainda percebemos um ensino que está longe de ser um ensino de língua portuguesa produtivo. Imagine se não tivesse, né? Verdade, isso mesmo. Então aqui nós já vamos ter uma concepção de gramática nessa perspectiva. E é uma gramática que já vai valorizar mais o que o falante já traz consigo. Né? Então a gramática descritiva, e o ensino vai ser o quê? Descritivo, naturalmente. É um ensino que vai mostrar as possibilidades com base nas ocorrências também. Né? Se eu já tenho uma concepção de língua... sim, e qual seria a concepção de texto aqui? Da descritiva? Uma língua enquanto instrumento de comunicação, a gramática descritiva. Eu vou ter concepção de texto aqui. Eu vou ter uma concepção de texto enquanto produto de uma codificação feita por um determinado falante, certo? E isso vai ser decodificado pelo meu ouvinte. Essa é a concepção de texto que eu tenho. E o ensino vai ser o quê? Descritivo. Descritivo. Agora, se eu parto para uma concepção de língua enquanto forma o processo de interação, como nós estávamos discutindo antes, muda. Porque agora eu não vou mais ter uma língua aí que vai ser limitante. Não, eu vou ter uma língua que se instaura como lugar da interação. Como interação comunicativa propriamente dita, ou seja, pela produção de efeitos de sentido resultantes dessa prática em determinadas contexto sócio-histórico-cultural, entende? Essa vai ser a minha concepção de língua. Qual seria a concepção de gramática que emergeria disso aí? Uma concepção de gramática funcional, cognitivo-funcional, né? Para nós valorizarmos essa perspectiva mais atual. Cognitivo-funcional, né? Que não se restringe ao estudo das estruturas linguísticas isoladamente. Pelo contrário, valoriza as estruturas nos contextos enunciativos em que elas são utilizadas. Então, há uma mudança do vetor. Em vez de partir
da estrutura para o uso, agora eu parto do uso para a estrutura. E por isso que nós comentamos aquilo, que o discurso, a interação, precisa das estruturas. E as estruturas alimentam esse discurso. Então, veja, eles estabelecem entre si a relação simbiótica ou indissociável. Qual é a concepção de texto resultante disso aí? O que é que vocês acham? Nós vamos ter uma concepção bem mais interativa, não é verdade? Bem mais interativa. Atualizada. Por quê? Porque eu não vou ter mais aí um falante ou um leitor passivo. Passivo. Eu vou ter um falante e um leitor, aliás, um autor e um leitor, um falante e um ouvinte, né? Eu não vou ter mais aí um ouvinte e um leitor passivos, como eu tinha nas outras. Eu vou ter um ouvinte e um leitor ativo e proativo. Ele vai ser responsável também. Pronto, aquela questão da troca, né? De negociação de sentido. Isso, porque ele vai construir os sentidos também. Junto. Não é só o que já vem lá do texto, não. Ele vai construir também. E aí entra fortemente o processo interpretativo. Né? E aí toda aquela questão de bagagem sociocultural, de formações discursivas, né, que foram até elucidadas pela professora Maria Clara também. Então, veja, nós não vamos ter aí um sujeito acrítico ou passivo. E o texto, portanto, vai ser o quê? O lugar da interação social. Professor, agora está começando a falhar um pouco. Agora voltou, normal, voltou. Estava falhando um pouco, oscilando a sua imagem e o seu áudio. Então, vamos lá de novo. Nesse caso, eu vou ter uma concepção de texto em que ele é o produto da interação dos sujeitos. Certo? Se ele é o produto da interação dos sujeitos, ambos participam eficientemente da construção dos significados. Não é responsabilidade só minha ou só sua, é responsabilidade de ambos. E para que isso aconteça, eu preciso compartilhar com você algumas informações para que você consiga ativar esse conhecimento que vai ser necessário para interpretar o que eu estou querendo lhe mostrar. Conexões, se, por exemplo, Thalisson, eu até comento muito sobre isso. Se eu fosse... Nós somos nordestinos do Ceará. Calor quase 365 dias do ano, não é verdade? Então, nós não estamos habituados a um clima ameno, frio. Não. É de 30 para cima. Se baixa um pouquinho, 25, já está todo mundo querendo se agasalhar, porque está muito frio. Porque foge da nossa realidade, não é? Cotidiana. Sim. Então, suponhamos que nós nos desloquemos. Atualmente não, viu, gente? Fiquem em casa, pelo amor de Deus. Mas, quando isso for possível, se nós nos deslocarmos para um determinado estado, né, o país, em que haja lá o frio, propriamente dito, né, nós vamos encontrar um pouco de dificuldade de adaptação. A gente se adapta, mas vai ser mais difícil. Aí a gente visita um amigo e está fazendo, por exemplo, 25 graus, 24, 22, 23 graus. Para pessoas que residem em localidades muito frias, 23 graus não é frio para eles. 22 graus para eles não é frio. Tá ótimo, tá gostoso. É um clima ameno. Para nós é friíssimo. Né? Verdade. Aí a gente chega na residência desse amigo e ele deixa, suponhamos, uma janela aberta, as frestas de uma janela aberta, uma porta, não sei. E começa a correr aquele ventinho frio que se assemelha muito assim a uma faca que está assim, perfurando o seu organismo. E aí você fica, nossa, que frio. E suponhamos que você não conheça os pais dele ou as pessoas com as quais ele vive. E uma das pessoas, de forma muito rude, ríspida, diz, olha, eu não vou fechar a porta. Ou não vou fechar a janela.
Não está atingindo, né? Aí Não eu faz vou diferença. ficar assim, meio assustado, né? Só que olha como nós somos, nós temos expertise. E isso entra em sintonia com aquele objetivo sobre o qual nós falamos, né? De ensinar a língua portuguesa. Ensine o seu aluno a pensar cientificamente. Ensine o seu aluno a raciocinar, a ser crítico. Refletir. Se o seu aluno for hábil, perspicaz, ele vai se sobressair dessa situação com classe. Não, mas eu não disse que era para fechar a porta. Eu só disse que hoje a temperatura está bem amena, não é verdade? Em comparação a dias anteriores. E encerrou o assunto. Mas se não for Conseguiu uma sair da pessoa situação. perspicaz, por quê? Porque ela trabalhou com subentendido. Como o outro não entendeu o subentendido, ela tentou preservar a face positiva dela. Ela não ia se comprometer. Uhum. Mas se ela não tiver essa habilidade, ela vai dizer assim, poxa, que homem grosseiro, que absurdo, pois eu vou embora, não quero ficar aqui. Eu não sou obrigada a ficar congelando nesse ambiente. Não é verdade? Então, veja, olha como a língua e a linguagem nos dá mecanismos que possibilitam o estabelecimento de uma interação eficaz e eficiente. Por meio delas, nós podemos entrar e sair de uma situação, né, com polidez, com modalização. Eu falo muito sobre isso com os meus alunos. Nós somos muito habilidosos quando nós queremos. Então, veja, a própria curva de fala, né, a própria modularização da fala evidencia claramente isso. A prosódia é altamente argumentativa. Se eu falo com um tom mais brando, meigo, doce, indubitavelmente o meu interlocutor vai depreender quais as intenções que estão por trás disso. Por trás disso. Mas eu sou ríspido, grosseiro, né? Rústico, o outro também vai entender. E é por isso que muita gente reage, porque tem pessoas que são muito reativas, né? Elas reagem de imediato. Ah, é grosso comigo, eu vou ser grosso também. Ah, é doce comigo, eu vou ser doce também. Então, veja, se você domina esses mecanismos discursivos, inquestionavelmente você será competente do ponto de vista comunicativo. E você saberá lidar com circunstâncias distintas de comunicação sem, naturalmente, se comprometer ou ferir a sua face positiva, a não ser que você queira. Ou seja, aquilo que eu já comentei aqui também em outras situações. O ser humano, ele é muito habilidoso e perspicaz. Então, não adianta utilizar aquela estratégia de que, olha, eu não tive essa intenção, nem quis falar isso. Você realmente nem quis. Mas o modo como você organizou. Então, se você sabe utilizar o mecanismo enunciativo, você não cria campo de oportunidade para desentendimentos, ruídos e problematizações interpretativas, entende? Sim, sim. Professor, só para dizer que, diante de toda essa discussão que o senhor trouxe, o senhor conseguiu aquilo que o senhor falava que era o nosso objetivo enquanto professor de língua portuguesa, que é transformar toda a discussão que a gente leva para a sala de aula, tornar palpável. Não é isso que o senhor disse para os seus alunos? Sim. Eu estou aqui maravilhado. Várias pessoas ainda nos acompanham, já está com 1h30, né, de live. Eu acho que já para encaminhar a nossa discussão, nosso diálogo para o encerramento, professor, só para ser justo com o tema que a gente traz para a discussão de hoje, o senhor poderia pontuar rapidamente, a partir de toda essa discussão, quais seriam, então, os novos desafios para o ensino de língua portuguesa, né, para ser mais objetivo. Nessa atual conjuntura global, que possíveis desafios são enfrentados por nós, docentes de língua portuguesa, para a efetivação da praxis? Ou seja, levar em consideração toda essa teoria que o senhor passeou por diversas delas
e trazer isso para a prática da sala de aula. Quais são esses desafios? Quais são os novos desafios? Sim. São muitos, né? Inúmeros. Muitos. A gente poderia pensar aqui, principalmente, na, vamos dizer assim, na transposição didática desses conhecimentos teóricos aos quais nós temos acesso no ordem acadêmico-científico. Eu acho que esse seria que é um grande desafio. Convenhamos. Porque nós estudamos, nós temos acesso a muitas escolas teóricas, a muitas proposições, a muitos métodos, né, a muitos procedimentos metodológicos, mas infelizmente nós lidamos com a desafiadora tarefa de adaptar ao ensino na escola, na educação básica. Né? E aí a educação básica, levemos em consideração toda, né? Toda ela, né? Desde as séries iniciais até os anos finais. No mundo superior. Do ensino. Hã? Sim. Falou? É porque falhou aqui um pouco. Ok. Desculpa. Então, a necessidade de nós procurarmos estratégias que visem a aplicabilidade desses conhecimentos é um dos pontos cruciais para que, vamos dizer assim, obtenhamos sucesso nessa tarefa. E não é impossível. Por que é muito difícil? Porque nós temos muito medo de propor novas atividades ou de propor novas estratégias. Nós normalmente pensamos em adotar métodos, recursos ou estratégias mesmo que já são utilizadas, né? Cotidianamente pelos nossos colegas, ou até por nós mesmos, ou por professores nossos. Então, a transposição didática é um desses grandes desafios e que, na verdade, não é novo. É um desafio que de tempos e tempos, né? Uma outra grande dificuldade que nós temos enfrentado hoje em dia é o estudo da gramática sob uma perspectiva contextualizada. Né? Porque a gente tem acesso aí a essa reflexão nos cursos de letra, mas quando se trata de colocar na prática, é bem mais complicado do que a gente imagina, não é verdade? É verdade. Falou sobre isso na monografia de conclusão de curso dele. Né? Inclusive, ela está nas minhas mãos. Só para matar a saudade. Tem um carinho muito grande por esse trabalho, professor. Que bom, meu amor. Fico feliz. Inclusive, por quê? Por que é tão difícil? Aí a gente pode pensar assim, não, Zé Roberto, não acho não. Eu uso textos nas minhas provas, eu uso textos na sala de aula, com os meus alunos, e trabalho gramática através desses textos. Pois é, o problema é que a gente usa muito texto como pretexto, né? Como um pretexto. Já dizia André Antunes. Isso mesmo. Tem uma literatura vastíssima acerca disso, né? É uma referência na área. E o que ela... Então, como é que seria? A gente não deve partir do texto, a gente deve ficar no texto. E essa é a grande dificuldade que nós encontramos. A gente até usa o texto ali bonitinho. Estou usando uma crônica, estou usando um conto, não é? Ou qualquer outro gênero textual, que fica a critério do professor, mas ele usa ali só para dizer que está fazendo uso desta ferramenta, né? Desse instrumento, desse recurso. Para dizer que não falei das flores, né? Isso, como uma desculpa. Dele. Por exemplo, se você vai... Você pega uma charge ou você pega um quadrinho
uma tirinha. E aí você propõe o seguinte lá. Não, eu quero que vocês identifiquem aqui os substantivos. A personagem tal da segunda tirinha está fazendo uso de uma locução prepositiva. Identifique-a e a transcreva. Ah, professor, mas eu usei texto. Olha, eu fui recorrer a uma tirinha. Os elementos gramaticais que o meu aluno teve que achar foi dentro do texto. Foi dentro do texto. Meu amor, infelizmente, você continua praticando a mesma coisa. É bem difícil. Não é para você trabalhar nessa perspectiva. Né? Porque você não deixa aí de fazer uma análise puramente estrutural. Buscar com fins em si mesmo, não é, professor? Expressões linguísticas, isso. Você tem que ir um pouco mais além. Você tem que buscar efeitos de sentido resultantes do acionamento destes elementos, destas expressões. Às vezes, uma conjunção altera bruscamente o conteúdo da mensagem. Não é verdade? Então, verdade. Só dizer assim, qual é a conjunção alternativa presente no texto? Isso não vai ajudar. Mais uma vez, nós estaremos adotando aquela perspectiva de gramática tradicional. Ou seja, existe na gramática uma seção que fala sobre conjunções. Conjunções coordenativas e subordinativas. E aí começam as classificações, as subclassificações. Ou seja, a gente trabalha muito aí com taxonomia, com classificação, com categorização, mas não no sentido cognitivo funcional. Uhum. Né? Então, nós temos de ir além nessa perspectiva. Né? De buscar meios que realmente explorem do aluno esse potencial. E aí eu vou retomar uma observação que eu ia fazer e que não foi possível concluir. Por exemplo, eu quando vou passar algumas questõezinhas, algumas atividades com fins avaliativos para os meus alunos, né? Eu acho que tem alguns online, eles podem endossar. Reclamam confirmar muito. Aí, né, professor? Por quê? Por que eles reclamam? Passam, às vezes, muitas questões assim, extensas, né? Que tem muito texto. E aí, algumas têm umas palavras um pouco diferentes daquelas a que estão acostumados. Então, eles acham que é muito complicado isso. Para que isso? Por que você não pergunta qual é a oração tal? Qual é o substantivo tal? Porque é mais prático. É mais fácil. Né? Mas, Roberto, você nunca passa questões assim? Não, também não vou dizer que eu nunca passo. Porque também é importante eles terem acesso a esse tipo de questão. Sim. Então, na verdade, o equilíbrio faz grande diferença. Sabe? A gente não está trabalhando aqui numa perspectiva extremista, viu, queridos companheiros da live? Isso fica muito claro. Nós não estamos trabalhando. Isso é importante, professor, ser dito. Não estamos trabalhando aqui numa perspectiva extremista, radical, revolucionária. Não. Nós só queremos buscar aí o equilíbrio. Tanto que o paradigma funcionalista, em momento algum, ele prescinde o conhecimento que foi construído pelo paradigma. Certo? Isso é muito importante. Ele trabalha com o quê? Com a valorização do que o passado forneceu. E eu falo muito. O seu som ficou um pouco mais baixo, professor. Deixa eu falar mais aqui pertinho. Tá melhor? Melhorou. Pronto. O que é que eu quero dizer com isso? Tá ouvindo? Sim. O que é que eu quero dizer com isso? Que eu debato muito com os alunos em sala. Nós precisamos ter muita gratidão aos nossos antecessores. E aí eu falo muito de antepassados, né? Porque se não fossem eles que construíssem ou que preparassem o terreno, nós não chegaríamos ao atual estágio em que nos encontramos. É verdade. Então, o paradigma funcional é verdade que no início
houve algumas escolas mais radicais que propuseram uma ruptura total, brusca, violenta, com o que estava sendo desenvolvido antes. Mas o paradigma funcional hoje consolidado procura justamente estabelecer o equilíbrio, ou seja, ele não prescinde do estudo das estruturas. O que ele faz? Ele aproveita o que já foi construído conteudisticamente e o aplica, mostrando aí a correlação direta que deve haver entre o teórico e o prático. E mais, o funcionalismo, ele trabalha com a relação que as estruturas estabelecem entre si nos usos que dela fazem os sujeitos. Entendeu? Então, é uma perspectiva diferente. Então, eu acho que esse é um outro grande desafio. Minha mãe está online. Olha, beijos, mami. Grande abraço, Dona Lourdes. Não é o nome dela? Dona Lourdes. Tudo bem, grande abraço. Obrigado por nos ter agraciado com uma pessoa tão capacitada, tão fenomenal. Há horas que as pessoas comentam isso, professor. É importante ser dito isso, porque não se trata simplesmente de um afeto, de um ex-aluno, de um ex-orientando, mas é porque é a pura verdade mesmo. Obrigado, querido. E, sim, continuando, Thales, eu acho que um outro grande desafio que a gente enfrenta é o trabalho com o texto. Trabalho com texto. Texto numa perspectiva sociocognitiva. Sabe? Sociointeracional. E aí, quando a gente trabalha nessa perspectiva, inevitavelmente nós caminhamos para o que a linguística textual tem explorado, né, nessas últimas décadas, que são os gêneros textuais. Então, o estudo dos gêneros, das suas sequências. Professor? Tá me vendo? Agora sim. Tá me vendo? Tá ouvindo direitinho? Sim, agora sim. Então, desculpem. Como eu falei, se nós trabalharmos com o texto em conversa indissociável com o discurso, então, numa perspectiva realmente sociointeracional, sociocognitiva, naturalmente, nós vamos mergulhar no estudo de quê? Das sequências e dos gêneros textuais. Sim. Então, ainda bem que os parâmetros curriculares nacionais têm feito essa contribuição, ou seja, têm proporcionado essa discussão e tem mudado a concepção de língua adotada. Porque ao adotar uma concepção de língua baseada no funcional, nos usos efetivos que nós fazemos das expressões linguísticas, naturalmente nós constataremos que a comunicação se dá através de textos. E os textos apresentam organizações complexas, distintas e variadas, que são maleáveis, são adaptativas. E estas práticas comunicativas concretas, que são os textos, essas unidades de sentido, constituídas pelas expressões linguísticas em seu valor, né, máximo, ou seja, potencializando o seu significado, nós teremos também construções teóricas que serão definidas pela natureza linguística da composição dessas práticas. No caso, as sequências. Então, veja, é um grande desafio nós trabalharmos com o texto sob essa perspectiva, porque, neste caso, nós não vamos dar um texto para o aluno simplesmente decodificar as palavras e dizer o que está nele. Explicitamente. Nós vamos avançar nesse processo. Falaremos o quê?
nós mostraremos claramente que aquele texto vai ser construído significativamente a partir do momento que ele confabular com os sinais, as pistas presentes nesse texto. Ou seja, ele vai se perceber como protagonista, sabe? Ele vai deixar de ser um mero coadjuvante. Ele vai ser um sujeito participativo também nessa negociação, nessa interação. Isso, ele vai perceber que não, eu também sou importante nesse processo, porque eu só vou conseguir dar a este texto visibilidade e força discursiva se eu corresponsavelmente interagir dentro dele. Entendeu? Aí faz diferença. E é por isso que grandiosas obras literárias surtem tanto efeito. É porque, na verdade, os leitores conseguem ir além. Eles não ficam na mera superfície. Eles mergulham na profundidade. Certo? E esses seriam assim, os desafios mais fortes. Mais fortes, verdade, professor. Professor, só para fazer aqui alguns comentários que estão aparecendo. A Gislaine comenta: tive pouco contato, mas amei o belíssimo professor, que demonstro ser, admiração até hoje. Tem uma pergunta aqui também, professor, do Wellington Barros. Sim. Ele está acompanhando desde o início a nossa discussão e ele pergunta se o senhor poderia disponibilizar um e-mail para que ele ou as outras pessoas possam enviar possíveis dúvidas, né? Com certeza, vai ser uma honra. Posso sim. No Pode? caso, como é que a gente faz? Então, a gente pode fazer a seguinte proposta, professor. Infelizmente, a discussão foi tão boa que eu não consegui, teve várias perguntas aqui, que, enfim. Mas isso mostra o quanto essa sua discussão foi importante e o quanto as pessoas estão dispostas a refletir sobre o ensino de língua portuguesa. Então, a gente poderia fazer o seguinte: a gente vai abrir lá no Live Diálogos, inclusive quem não segue, siga, por favor. A gente pode abrir um campo logo após a live de perguntas que não foram respondidas, outras que foram suscitadas ao longo da discussão, e depois a gente caminha para o senhor pode responder de forma objetiva, didática, e a gente vai postando lá. Ou seja, vai ser uma extensão desse diálogo que nós tivemos aqui hoje à noite. Pode ser assim? Eu falo demais, né, gente? Desculpem. Professor, mas é uma fala inédito do nosso projeto, viu? Mas o importante, professor, é que a audiência não caiu. Né? Então, em média, 20 pessoas estiveram nos acompanhando ao longo dessas 2 horas de live. Isso mostra, de novo, a importância da discussão e não só a importância da discussão, né? A confiança em quem está falando. Isso é muito importante. Então, o senhor é uma pessoa muito capacitada, tem realmente, como é que eu posso dizer, capacidade para falar sobre isso, porque é um profissional da área, é um pesquisador da área. E assim, eu, Juliane, Isaac, que somos os idealizadores desse projeto, ficamos extremamente felizes, ficamos honrados com a presença do senhor. Com certeza, a gente espera que outras oportunidades venham. Precisamos de mais 2 horas de live em um outro momento para continuar essa discussão. Tá certo? Que bondoso. Eu agradeço mais uma vez o carinho, a oportunidade singular que você e os meninos me deram. Eu espero, sinceramente, que todos os participantes tenham gostado da nossa conversa. Um beijo carinhoso a todos. Estou vendo aqui que muitos mandam mensagens carinhosíssimas. Muitos alunos, ex-alunos, amigos. Sinto lisonjeado com os amigos, os alunos, os ex-alunos. Nossa, sem palavras, né? As palavras não são suficientes para expressar a gratidão ao Thalisson,
que carinhosamente me convidou. Eu até confessei que morro de vergonha de participar dessas atividades. Não pareceu, viu, professor? Eu acho que o amor pela educação, pela pesquisa, lhe deixou muito à vontade. Não pareceu que o senhor não tem afeição às redes. Familiares que estão online, beijos, Vitor, obrigado, queridos Júnior, todos vocês. Mas realmente eu tenho vergonha de participar dessas lives. Mas quando o Thalisson, né, que foi meu orientador, hoje ele é meu colega de trabalho, eu morro de orgulho, né, professor maravilhoso, terem voltado, mesmo com a finalização com a da queda. Isso me deixa realmente lisonjeado e profundamente grato. E lembrem-se sempre, queridos, que vocês podem ir além do que imaginam. Jamais se limitem, jamais permitam que os outros os impeçam de avançar rumo à concretização dos seus objetivos. Quem me conhece sabe que a minha trajetória foi bem complicada também, né? Foram muitos desafios enfrentados até chegar a este atual estágio. Então, assim como eu consegui, vocês também podem, né? Vocês também podem fazer a diferença. O Thalisson está aí como prova cabal disso, né? Quem conhece a linda história dele. Eu vou chorar. Tu sabe que eu sou emotivo. Quem precisar entrar em contato a posteriori, fique à vontade. Eu me sentirei, assim, felicíssimo em colaborar de algum modo com o engrandecimento de cada um, certo? E se não conseguirem me contatar, podem procurar o Thalisson, que ele me acha fácil. Pronto, professor. Então, para a gente encerrar, só para seguir o ritual que a gente vem fazendo na nossa live Diálogos, anunciar o nosso outro convidado para a semana que vem, que será o professor doutor Lucineudo Irineu, atual coordenador Live Diálogos, está só subindo aí com os nossos convidados. Então, na quinta-feira que vem o nosso diálogo será com o professor doutor Lucineudo Irineu, que atualmente é o coordenador do programa de pós-graduação em Linguística Aplicada, do qual eu também sou filho, e também participará conosco a professora mestre Ametista Pinho, né? Então vai ser uma live inédita em que nós teremos também a participação de 2 convidados. Para quem está se inteirando agora com o nosso projeto, toda quinta-feira nós estamos aqui no Instagram discutindo ciência, ciência linguística, ciência relacionada à literatura, ao ensino. Quem ainda não está nos seguindo, mais uma vez eu convido para nos seguir, @livediálogos, que a partir da semana que vem o nosso diálogo, a nossa conversa se dará por lá. Agradecer mais uma vez a presença do professor, aqueles que estiveram conosco ao longo dessas 2 horas, acho que a live vai já cair. Então, assim, o nosso muito obrigado. Professor, o senhor está eterno nos nossos corações. Muito tá? obrigado, querido. Um beijo. E fiquem em casa, pelo amor de Deus, viu? Hashtag fiquem em casa. Não esqueçam disso. É verdade. Um grande abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.